vamos dar continuidade aos nossos vídeos e hoje nós vamos falar sobre o método dos nós. Primeiro, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, os tópicos deles serão conceito de nó, depois a gente vai fazer o passo a passo que a gente precisa fazer para resolver o circuito, como esse aqui mostrado na imagem. Depois a gente vai fazer a dedução literal desse método dos nós. E por fim a gente faz um exemplo para vocês entenderem o que a gente apresentou aqui. Então vamos lá. O que é um nó? O nó é a junção de dois ou mais ramos que estão no mesmo potencial. Vamos olhar aqui nesse circuito. O que a gente pode chamar de nó? A gente acabou de falar que é a junção de dois ou mais ramos com o mesmo potencial. Se você observar, nós temos aqui um nó, ou seja, dois ramos que estão com o mesmo potencial. Nós temos outro nó aqui, onde eu tenho três ramos com o mesmo potencial. Aqui eu tenho um outro nó e aqui um outro nó que está com o mesmo potencial. Ou seja, quantos nós eu tenho nesse circuito? 1, 2, 3, 4 nós. Agora a gente vai fazer a dedução literal, portanto. Primeira coisa, passo 1. A gente vai identificar, como nós já fizemos, sobre o conceito do que é um nó e rotular cada nó do circuito onde a gente não sabe o potencial que tem nele. No caso, a gente identificou que nós temos um nó aqui no meio, um nó aqui na base. Só que, nesse nó aqui, a gente sabe o potencial, que no caso vai ser a tensão E1. Nesse nó aqui, nós sabemos o potencial, que é o E2. E aqui, considerando que é a nossa referência, nós podemos falar que a tensão aqui é 0, certo? Então, qual é o único nó aqui que nós não sabemos a tensão? É esse aqui do meio. Então, nós podemos chamar esse nó de E. A partir disso, agora a gente vem aplicar a lei de Kirchhoff para correntes. Depois que a gente fez o equacionamento do circuito, a gente monta as matrizes e é só resolver a equação para descobrir qual vai ser o potencial E desse nó. Então vamos começar. Primeiro, a gente define o sentido das correntes saindo ou entrando nesse nó. Como nós vamos fazer o equacionamento para a lei de Kirchhoff das correntes, nós precisamos determinar as correntes que passam pelo circuito. No caso, a gente determina o sentido saindo do nó. Então, a gente colocou a corrente aqui, aqui e aqui. Então, a gente vai equacionar a corrente. Qual é o valor da corrente que passa por esse resistor? Nesse caso, nós temos que tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou seja, a corrente é tensão sobre resistência. Essa corrente, nesse sentido, ela pode ser determinada através da queda de tensão que eu tenho no resistor dividido pela resistência dele. Pois aqui, nesse ramo, os elementos estão em série, ou seja, a corrente vai ser a mesma. Então, nós temos o potencial nesse resistor vai ser a tensão E menos o potencial E1 dividido pela resistência 1. Mais aqui no resistor 2 eu tenho o potencial E menos a referência que no caso é 0, dividido pela resistência 2, mais a corrente nesse sentido, que vai ser determinada através do potencial E menos E2, dividido pela resistência 3. E segundo a lei de Kirchhoff para as correntes, isso deve ser igual a 0. Com isso, a gente consegue separar as equações e descobrir qual vai ser o valor do potencial E1. No caso, eu tenho a única incógnita do circuito é o E, porque teoricamente já sei os valores das tensões e das fontes e o valor das resistências. Então, eu separo aqui. O que nós poderíamos montar numa matriz, só que nesse caso eu vou ter uma matriz 1 por 1.
que ficaria a matriz das condutâncias vezes o potencial que eu não sei do nó que eu preciso descobrir, igual a corrente. Portanto, eu tenho G vezes a tensão igual a corrente. Então agora a gente vai fazer um exemplo para a gente aplicar aquela dedução que nós fizemos. Então vamos lá para os passos. Primeiro passo, a gente vai intitular os nós do circuito e a gente vai identificar quais deles a gente não sabe o potencial. Nesse caso, quais nós temos? Nós temos esse nó aqui, o qual eu tenho 1, 2, 3, 4 ramos, os quais estão no mesmo potencial. Nesse caso aqui, porque eu tenho 4 ramos também no mesmo potencial. E o último nó, que vai ser a nossa referência, que também está no mesmo potencial, ou seja, o zero, porque é a nossa referência. Depois que a gente identificou quais são os nós, agora a gente vai ver quais são os nós onde nós não sabemos o potencial. No caso da nossa referência, que é um dos nós, a gente sabe que é zero. Nesse nó aqui e nesse nó nós não sabemos, então nós podemos chamar aqui de E1 e aqui de E2. São os nós dos quais nós não sabemos o potencial. E a partir disso nós aplicamos a lei de Kirchhoff para as correntes e equacionamos o circuito. Chegamos às matrizes e depois nós resolvemos. Certo. Vamos primeiro pelo potencial E1. Primeiro nós definimos o sentido das correntes saindo do ramo. E agora nós vamos equacionar. Certo, então vamos começar por essa corrente aqui. Nós vamos observar que ao chegar nesse nó, ela vai se dividir. Primeiro ela vem nesse sentido, depois nesse sentido. Com isso, nós sabemos que nesse sentido aqui, ela vai ser o valor da fonte de corrente, porque a fonte de corrente, ela define o valor da corrente nesse ramo. No caso, como a gente definiu que o sentido da corrente é esse, então aquela desce e aquela sobe, esse sentido adotado é o contrário do valor do sentido da fonte. Ou seja, nós temos que aqui é menos 6 e nós temos a corrente que passa por aqui, que é nesse sentido. Ou seja, como nós definimos, para saber o valor da corrente, a gente pode dividir o potencial da resistência pela resistência. Ou seja, a queda de tensão nesse ponto aqui vai ser E1 menos E2, dividido pela resistência, no caso 10. Agora vamos para a segunda. Como a gente acha essa corrente aqui? Vai ser a queda de tensão nessa resistência dividido pela resistência. Mais a queda de tensão vai ser E1 menos a referência, ou seja, E1 menos 0, dividido pela resistência de 4 ohms. Agora nós temos essa corrente aqui que ela vai passar por essa fonte de tensão. Nesse caso aqui, nós não sabemos, nós não temos uma resistência, por exemplo, para a gente calcular a queda de tensão. Então, o que nós podemos fazer é definir uma corrente chamada um I qualquer, onde nós iremos equacioná-la aqui e depois nós iremos encontrá-la de acordo com as equações. No caso, como eu defini que a corrente nessa fonte de tensão vai ser nesse sentido I, então eu vou colocar aqui mais I. Com isso, nós terminamos o nó 1. Agora nós vamos para o nó 2. Vamos começar, portanto, por essa corrente aqui. Nós temos a corrente que vai ser dividida nesse sentido e nesse sentido quando ela chegar no nó. Como esse sentido é o mesmo do da fonte e como a fonte de corrente vai definir a corrente no ramo, então aqui nós temos mais
4 amperes. Agora, a corrente que passa nesse sentido é o oposto ao que já tinha. Então, nós temos a corrente nesse sentido e a queda de tensão nesse. Qual vai ser a queda de tensão nesse resistor? Vai ser E2 menos E1, certo? Porque eu tenho esse nó aqui no mesmo potencial e esse nó aqui todo no mesmo potencial, a definição de nó. Então, nós temos mais E2 menos E1 dividido pela resistência, no caso 10. Certo. Agora nós vamos para essa corrente aqui. A definição dela, a gente consegue achá-la através da queda de tensão do resistor dividido pela resistência. Mais E2 menos a referência, que é 0, dividido por 2 ohms, que é a resistência dele. E agora nós temos essa corrente aqui. Foi definido anteriormente que a corrente que passa pela fonte de tensão é I, certo? Como já nós definimos que o sentido é esse aqui e o sentido da corrente proposta é o oposto, então nós colocamos aqui menos I. Isso igual a 0. Certo? Se você verificar as equações, nós temos 3 incógnitas e 2 equações. Ou seja, nós não conseguimos resolver o circuito. Por isso, nós precisamos de mais uma equação para poder resolver. Se você observar no circuito, nós verificamos que esse nó é 1, esse nó é 2, só que essa fonte tem o potencial, tem a tensão de 12 volts. Ou seja, nós sabemos que E1 menos E2 é igual a 12 volts. Então, nós temos a terceira equação. E1 menos E2 igual a 12 volts. Com isso, nós temos 3 equações e nós temos 3 incógnitas. Assim conseguimos resolvê-lo. O que nós podemos fazer ao chegar nesse ponto é somar essas duas equações. Com isso, nós já eliminamos a corrente I e isolamos uma das incógnitas, E1 ou E2. Feito isso, você tem uma terceira equação e você consegue achar a resposta. Eu vou colocar para vocês a resposta e vocês fazem para ver se dá tudo certo. Então, qualquer dúvida, você pode entrar aqui no e-mail disponível e pode perguntar pra gente. Então, por hoje é só. Muito obrigada!